Fala galera, beleza? PG tá aqui de novo, chegando com mais um desenho pra você. E se liga que hoje era digital. E era digital, o que eu vou trazer pra vocês? Um desenho feito totalmente digital, que eu utilizo a plataforma do Photoshop para poder fazer desenho que eu acho muito fácil, muito tranquilo, usando só a ferramenta de pincel. E se liga só, aqui nesse vídeo eu vou te dar uma dica excelente para você seguir um caminho que é muito fácil de você finalizar o desenho e não se perder ali no formato e dimensão desse desenho. E ó, o desenho de hoje é uma caricatura de um amigo meu, que ele fez um pedido já faz um tempinho. Eu já tinha feito esse desenho, já tinha feito a filmagem e agora eu vou botar aí pra vocês, valeu? Abraço! Então vamos nós. Eu já vou começar com a dica que eu acabei de falar, que é a seguinte: comece fazendo a parte do preenchimento de a cor principal, a cor dele no caso. Já preenche todo o rosto, já fazendo o formato, entendeu? Do rosto, se quiser já faz do corpo direto para saber a posição que vai ficar. E justamente para você ter dimensão de qual tamanho você quer essa arte. Eu tenho um tamanho de folha de papel, no caso aí é o Photoshop, mas eu botei no tamanho A3. E aí tá vendo, o rosto vai ficar preenchendo bem o espaço da folha. Então o que eu começo fazendo? Preencher todo o rosto com a base e já deixar no formato que eu quero finalizado, né, do rosto. Essa é a dica que eu dou pra você. Quando você for iniciar, fazer uma caricatura, eu gosto sempre de fazer, preencher todo o rosto com a cor de base. Isso fazendo no digital, né, fazendo nessa forma no Photoshop. De preencher todo o rosto com a cor de base, de cor de pele, né? E aí eu vou depois fazendo esse passo que vocês estão vendo aí, que é colocando essa parte de sombra. E essa parte, olha como dá a terceira dimensão no desenho bem rápido, tá vendo? Depois que eu coloco a cor de base, eu vou botando essa parte de sombra, e com a sombra eu vou tendo real noção de como tá ficando o desenho em relação à foto. E aí essa parte de sombra é muito importante, você ir mesclando as cores, né? Porque você vê que tem a sombra que é um pouquinho mais escura, puxado mais pro marrom, mais fechado. E essa sombra eu escolho com a ferramenta conta-gotas a cor de pele dele, e a partir dela eu começo a escurecer um pouco o tom. E aí vou dando a tonalidade mais escura e preenchendo onde eu preciso. Tem uma sombra que é um pouco mais rosada, né? Porque ele é branquinho e ele tá meio avermelhado ali com o rosto. É bem importante você já decidir essas cores, sabe? Pra poder já ir limitando o desenho, já ir dando forma ao desenho e você não se perder. Fazer só uma parte por completo e depois perder aquele tom de cor. Tem muita gente que eu já vi fazer desenho que eles vão preenchendo, por exemplo, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e vai preenchendo tipo, finalizando a parte do cabelo, da testa, depois finaliza um olho por completo, depois finaliza o outro. Eu gosto de preencher tudo dessa forma, que eu acho mais fácil, que eu não me perco também na escolha das cores, né? Não tenho que trabalhar tudo de novo, pegando a cor mais clara, depois jogando aquele mesmo tom de sombra para poder preencher. Como você pode ver, a mesma técnica que eu utilizei no rosto, eu estou fazendo pro corpo. Fiz essa escolha de fazer ele sem blusa também, como ele está na foto, e fazer de braço cruzado. Ele de braço cruzado, vou dar uma dica para vocês. Me facilita, ou facilita o desenho se você quiser. Se você não quiser fazer as mãos, tipo, na foto eu não tenho a mão dele na foto, então eu não sei vamos supor que ele tem algum detalhe na mão. Eu conheço, sei que ele não tem, mas tem algum detalhe específico nas mãos e eu não tô vendo a mão. Se eu faço o desenho, se no meu desenho, na minha ilustração aqui, eu vou colocar a mão dele aparecendo de alguma forma, eu tenho que me certificar se não tem nenhum detalhe específico, não tem nenhuma tatuagem, não tem, sei lá, algum formato de mão muito diferente, para eu não fazer um desenho que é irreal, apesar de ser uma caricatura dele. Então eu estou utilizando a mesma técnica, fiz o preenchimento de todo o corpo, já fazendo o formato com a cor de base, e estou jogando a parte de sombra para dar essa terceira dimensão, que aí você já consegue ver exatamente que você olha para a foto, você vê que o nariz é mais à frente, tá com mais luz, não tá mais à frente, a parte da orelha tá bem lá atrás, e quando eu faço essa terceira dimensão com a sombra, olha como é que você já consegue perceber essa diferença e essa realidade se formando. O que eu acho muito válido no processo de caricatura é você não se prender muito
não se prender muito a pequenos detalhes, tipo formato do corpo, não precisa ser nada tão fiel assim, você pode distorcer um pouco. Você pode escolher por distorcer também o rosto muito ou distorcer pouco, aí vai do seu estilo, do estilo que você quer, do estilo que você desenha. É uma coisa que você vai pegar com o tempo e você só vai saber fazendo muito desenho, repetindo o mesmo desenho, fazendo desenhos diferentes, de pessoas diferentes. Então não dá pra você chegar e sem muita prática já conseguir definir o seu estilo, porque às vezes você vai ver que tem muita gente que tem uns traços específicos de rosto e aí você não consegue distorcer tanto. Outros você consegue distorcer bem e fica muito parecido com a pessoa. É um estilo de desenho que você só vai conseguir achar o seu praticando muito e muito. Aí você vê a parte dos olhos, que eu utilizei a ferramenta de pincel para preencher, mas eu usei um gatilhozinho, que é a ferramenta de seleção mesmo, oval. Aí fiz pra sair a bolinha bem certinha, bem redondinha. Peguei, segurando o shift, fiz o tamanho dos olhos e copiei pro outro lado e preenchi. Então eu utilizo a mesma cor de sombra, dou uma escurecida maior algumas vezes, até chegar num tom mais escuro na parte dos olhos ali, onde eu sei que a bolinha dos olhos ali ela é preta, né? Não tem como fugir disso. E coloquei a parte branca ali só para dar logo a luz dos olhos ali, o reflexo que tem, para poder ficar mais vivo. E a mesma coisa para a boca, eu já tinha demarcado um pouco onde seria o formato dela, o tamanho dela exato. E agora eu com a ferramenta de pincel, com o mesmo tom de sombra que eu estava utilizando lá em cima, eu dou uma mexida nele e consigo chegar a esse resultado da boca. E já está num formato bem parecido, tá vendo? Pode ver que a boca dele é bem fininha, então eu fiz fina, mas ainda tentei fazer o formato dela, não fugi muito, para poder ficar justamente a gente ver que é a boca dele, entendeu? Eu não posso fazer uma boca que não seja dele, apesar de estar distorcendo. Eu não me preocupo em fazer a parte dos olhos com todos os detalhes, tipo dos cílios, sobrancelha muito certinha. Eu coloco justamente na posição exata dos olhos, tento colocar, se ele tiver um pouco de lado, eu coloco ele um pouco de lado. O olhar tem que estar bem certinho para poder dar a característica da pessoa. Eu não posso fazer o olho muito fechado ou muito maior se o olho não tá assim, entendeu? Tem que tentar fazer o mais real possível. Essa parte dos olhos, do formato dos olhos e as cores também, para poder caracterizar bem. Que aí eu posso brincar bastante, distorcendo o restante do rosto, distorcendo bochecha, distorcendo testa, cabeça, distorcendo queixo se eu precisar. E aí vai depender de cada arte, né? De cada pessoa. Então, os olhos é um detalhe que eu gosto de manter bem fiel ali. E quando não tem essa parte do reflexo, eu costumo colocar esse reflexo nos olhos, porque eu acho bem importante dar um apego maior, entendeu? À arte. Lembrando, gente, tudo isso eu faço em camadas diferentes. O cabelo eu faço numa camada, o tom de pele eu faço em outro tipo de camada. Parte da sobrancelha eu tento fazer, eu deixo a ferramenta bem fininha, a dimensão, o diâmetro dela, deixo bem fininha, e aí eu faço os pelos na direção certa. Não faço para baixo ou só para cima ou só rabisco de qualquer jeito. Tem que ser na direção certa para poder manter a aparência dele o mais real possível, para eu não ficar com a ferramenta pincel aquele traço simples e ter que fazer um fio de cada vez. Nesse tipo de cabelo eu consigo fazer, tá vendo? Ainda com a ferramenta pincel eu mudo ali, não é mais aquele traçado, são esses porozinhos, e aí eu consigo fazer o cabelo rapidamente dele. E olha como é que ficou, ajustando sempre a parte de onde o cabelo tá mais escuro, onde tá mais claro. Ou eu utilizo a borracha para poder deixar ele mais claro, ou então eu faço a pintura com a cor um pouquinho mais clara, e aí vai dar o mesmo resultado. O cabelo eu faço numa camada, o tom de pele eu faço em outro tipo de camada, e a sombra eu faço em uma outra camada, a luz eu faço em uma outra camada. Você está vendo agora aí que eu comecei a fazer a parte de luz, de iluminação do rosto, para poder dar uma melhorada e dar uma realidade maior à arte. E aí tudo que tinha de sombra, às vezes essa luz é porque a luz na foto está muito forte, ou então a luz porque a pessoa está suada, aí refletiu mais. Então a gente vai dosando. Você pode ver na foto que não tem tanta luz assim estourando no rosto dele, tá mais na bochecha ali, onde fica normalmente bochecha, ponta de nariz, testa,
nos lábios, que é um ponto que brilha muito, e nos olhos, né, que tem brilho. Então a gente vai fazendo essa parte de luz normalmente mais suave. Se tiver muito estourado, você não vai estourar também, não tem por que fazer um brancão estourado na foto. Mas olha a diferença que dá quando você começa a colocar, dá um tom de iluminação de luz maior na arte, que fica muito melhor mesmo. E o desenho já está se encaminhando para o final, e você pode ver que já comecei essa parte da correção, né, porque eu tinha feito o formato do rosto e jogando a tinta com a ferramenta. Fui jogando a tinta sem muito limitar essa parte, né? Então eu começo a tirar um pouco do excesso que vazou ali, que eu não preciso ter no desenho, para ficar só o fundo branco. E aí vou fazendo outros detalhes. Eu vou dando uma olhada no desenho todo e vou vendo detalhes. Essa parte é a parte parte da calça aqui, das pernas. Eu não tinha definido como ia fazer, eu não tô vendo o que ele tá usando, se ele tá usando a calça, se ele tá usando o short. Optei por fazer uma calça, meio que uma calça meio de moletom, esporte talvez. E uma coisa bem simples, tipo, a parte principal do desenho que eu vejo é o seguinte, é o rosto da pessoa. Então, como o rosto pra mim já tá bem interessante, e o foco é o rosto dele, eu não preciso detalhar nada, fazer nada de tão mirabolante no restante da arte, para chamar atenção também, como se fosse, sei lá, um sapato de marca. Para que eu preciso chamar atenção para um sapato de marca, ou fazer uma calça cheia de detalhes? Eu não vejo necessidade disso. Então eu pego a parte de baixo, que não tem informação nenhuma de referência, e aí eu vou e faço uma criação minha de um rabisco bem rápido, entendeu? Faço um tênis e uma calça e tá legal. Então, você pode ver, vou detalhando, fazendo essa parte do cadarço. Depois vou dar uma volta naquela bolinha ali onde entra o cadarço, tá vendo? Que fica bem interessante também, dá uma realidade um pouquinho maior, mas não é nada demais, é coisa bem rápida. E falando dessa parte de luz, né, depois de preencher, então você viu aí como que é o processo que eu faço, né, no Photoshop. Primeiro eu faço a cor de base, tom de pele ali, pego o tom de pele da pessoa e vou fazendo a base, né, pra poder ficar, já delimitar o tamanho do desenho, o espaço, onde vai ser o rosto, o formato do rosto, o formato do corpo. Depois vou preenchendo com sombra, pra poder dar a terceira dimensão dele, soltar mais o desenho. E aí eu já começo a colocar a parte de luz. Depois da sombra vem as luzes, para poder dar uma realidade bem maior ao desenho e deixar mais interessante, porque eu não quero deixar um desenho muito chapado e nem de duas dimensões, né? Então a sombra e a luz tem que estar bem presente no desenho para poder dar essas três dimensões na arte. Então, uma dica extra que eu vou te dar: sempre trabalhe bem essa parte de luz e de brilho do rosto ou do detalhe principal do desenho. Pega a ferramenta, aumenta o brilho, não precisa jogar o branco. Se você quiser, você pega com a ferramenta conta-gotas, escolhe o tom de pele mais claro que tiver, e aí você dá uma clareada um pouquinho maior, né, para não ficar da cor do tom da pele que você escolheu. E aí você vai fazendo a parte de luz, toda a iluminação do rosto, onde tá batendo mais luz, que vai ficar aí do desenho por completo, que vai ficar bem mais interessante. E nessa parte aí você tá vendo, eu tô acabando de fazer uns retoques na parte do corpo dele, onde eu achei que a sombra tava boa, mas aí eu percebi que precisava fazer um pouquinho mais. Toda aquela parte de limpeza também da pele, de excesso ali de cor que foi pra fora. Mas algumas partes de retoque, tá vendo? Aí, quando você dá uma marcada maior de sombra, fica bem melhor o desenho. Lembrando que eu não sou muito adepto de deixar, ainda mais se for uma pessoa voando, né, no cenário, no espaço. Então eu costumo fazer uma basezinha, ou às vezes uma coisa bem simples, igual eu tô fazendo agora, ou então, dependendo do contexto, faço uma coisa mais elaborada. E aí peguei a ferramenta oval de seleção, peguei a ferramenta oval de seleção, preenchi ela com um tom parecido com o tom da calça, e aí saiu a sombra ali embaixo, já delimitando o chão
E é isso aí, gente, mais um desenho feito. Espero mesmo que vocês tenham curtido muito. Qualquer dúvida, manda aí embaixo, manda dúvida, manda comentário, elogio se quiser criticar alguma coisa, manda, fica à vontade. E se inscreve no canal, valeu? Se inscreve no canal e deixa seu like. Valeu, abraço!